Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vim aqui fazer um vídeo assim muito rápido porque eu quero sair daqui. Eu estou morrendo de calor. A Alemanha está em chamas e isso não é normal, isso é absolutamente anormal nesse país. Eu vou mostrar pra vocês, vai ser espelhado, ó. Mas ó, olha só. Olha só, eu vou focar, vou tentar focar. 36 graus, amigos. A Alemanha está absolutamente pegando fogo. Isso não é normal. Então assim, não fique feliz, tá? Se você acha que você vai vir morar aqui e verão vai ser brasileiro e tudo e tal, pode até acontecer. A gente tá aqui há mais de 8 semanas com sol maravilhoso, tá calor, tá... Essa semana tá batendo recorde de temperatura aqui. A gente chegou a ter 37 ontem, hoje tá 36 já e amanhã vai chegar aos 37 de novo. Eu estou me sentindo no Brasil, botar até uma brusinha aqui, um negócio mais... veranesco, vamos dizer assim. Mas ó, eu preciso terminar esse vídeo logo, porque eu quero sair daqui, eu preciso ir pra uma piscina, eu preciso cair na água, enfim. Em todo caso, vamos falar do tema de hoje, né? Eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo sobre preconceito e eu queria falar um pouquinho sobre preconceito e eu vou tentar fazer esse vídeo não ficar muito comprido, porque é muito difícil fazer um vídeo sobre um tema desse. Ai, nossa, eu bati o braço. Gente, então vamos lá. Eu falei pra vocês antes sobre o tema vir pra Alemanha e algumas diferenças. Alemães são chatos ou não são, o jeito deles serem. Teve alguns comentários engraçados aí. Um assunto acaba engatando no outro, né? Então, fala sobre a chatice dos alemães e sobre o preconceito, que acaba sendo uma coisa que tem muita gente que liga essas coisas, uma coisa à outra. O jeito do alemão ser com você, ou com a pessoa, e a pessoa achar que ela tá sendo preconceituosa, tá? É um assunto delicado, porque assim, cada um tem uma experiência, né? Mas eu vou falar da minha experiência e eu vou falar da maneira, no geral, como eu vejo as coisas aqui, tá? A Alemanha, pro brasileiro, no geral, é uma terra ótima de se morar. Por quê? Porque o preconceito aqui não está intimamente ligado à nacionalidade brasileira, tá? Tanto é que se você for em qualquer lugar aqui na Alemanha e as pessoas perguntarem de onde você vem, você fala, eu venho do Brasil. Nossa, que legal, você vem do Brasil, mas é uma terra tão legal, é uma terra tão quente, vocês têm samba, vocês têm caipirinha, vocês têm futebol, vocês... Não, eles zoam 7-1, enfim... Eles falam, vocês têm tanta coisa legal, vocês têm um clima maravilhoso, o Brasil é tão fantástico, por que vocês vêm morar na Alemanha, sabe? Então eles engatam assim, nesse tipo de conversa, pelo menos comigo foi assim, em 100% das vezes, ou 99%, vamos dizer assim. Então sempre passei por essa situação de que ser brasileiro, na verdade, sempre foi um plus aqui, sempre foi uma coisa assim, melhor possível, tá? Quem sofre muito preconceito aqui são pessoas que vêm do Oriente, tá? Então, assim, você já vê que, apesar de ter uma parcela muito grande da população que é turco-alemã, tem muito turco aqui e tal, eles sofrem mais preconceito que a gente, na minha opinião. E principalmente pela parte dos refugiados, o pessoal que vem do Afeganistão, do Irã, que vem da Síria e dos países aí em guerra, eles acabam sofrendo mais preconceito do que a gente, porque a diferença da cultura é muito grande, o jeito que os homens lidam com as mulheres, o jeito que as mulheres se vestem, enfim, são N coisas. Nós, como brasileiros, a gente tá muito bem aqui, tá? Então, assim, é uma coisa que eu posso falar pra vocês, eu nunca tive problema com alemão, e eu não conheço um brasileiro que tenha ouvido frases do tipo você não pertence aqui, pega sua mala e volte para o seu país, que é uma coisa que assim é muito normal de ver em relatos de pessoas que moram, por exemplo, nos Estados Unidos. Você é latino, pega as suas coisas e volta para sua casa, entendeu? Então assim, é uma parte positiva do ser brasileiro a um primeiro momento na Alemanha. E existe uma coisa muito engraçada
que já aconteceu comigo várias vezes, das pessoas olharem pra mim e me perguntarem: e aí, de onde você vem? Ah, eu sou brasileira, eu venho do Brasil. Elas olham pra mim de cima a baixo e falam: não, você não é brasileira. Eu já tive que explicar várias vezes, assim, que o Brasil é diferente do que eles pensam. Existem algumas pessoas aqui na Alemanha que têm realmente uma ideia de brasileiro, que é todo brasileiro ou toda brasileira é moreno ou mulato com o cabelo cacheado, e não, que não existem pessoas mais claras ou brancas ou louras no Brasil. Então, assim, toda essa parte sulista do Brasil, tem muito alemão que não sabe que existe. Assim, mesmo a parte do sudeste, que é miscigenado, mas é mais miscigenação italiana, portuguesa, espanhola, japonesa, etc. Isso é completamente ignorado, e o clichê brasileiro mesmo pro alemão é a globeleza. A globeleza seria o perfeito clichê da mulher brasileira para o alemão. Aquela morena mulata, bonita, de cabelos afro, bonitos e totalmente com samba no pé. Que não é verdade, né? Então, assim, teve uma vez que um cara olhou pra mim e falou: não, você não é brasileira, você não tem bunda de brasileira. Eu fiquei em choque. Na verdade, eu acho que ele tava me tirando, mas tudo bem, né? Em todo caso, existem alemães aqui que não têm noção da miscigenação que é o nosso país, e eles não conseguem acreditar, assim, que existem brasileiros diferentes do pensamento deles, tá? Existe um ponto aqui também que eu não posso deixar de frisar, com relação aos negros, porque isso é uma coisa que com certeza vocês vão querer perguntar, ou talvez até um negro brasileiro tenha tido uma outra experiência, tá? Isso é um ponto que pra mim é muito difícil de falar. Por quê? Porque eu praticamente não convivo com pessoas negras na Alemanha. Todos os amigos brasileiros que eu tenho são, no máximo, assim, morenos, mulatos, na verdade. Então, eu não conheço ninguém que realmente seja negro brasileiro aqui, tá? Então, e no geral, assim, não existem imigrantes negros. É uma coisa que já é uma diferença muito grande, por exemplo, com a França. Se você vai para Paris, a Paris tem muito, muito, muito negro mesmo. E já é até parte mesmo da população francesa, por causa de toda a história de colonização que eles fizeram, tal, da África, que acabou mesmo trazendo bastante povo negro pra França, especialmente pra Paris. Tem muito negro em Paris, e tem muito negro também em Portugal, que obviamente pelos mesmos motivos que tiveram as colonizações portuguesas na África, também existem muitos negros em Portugal. Mas na Alemanha não existem muitos negros. Então, assim, um alemão acha um negro exótico. E tem muitos alemães que são casados com mulheres negras porque acham as mulheres negras lindas. Então, assim, é difícil pra mim medir preconceito com pessoas negras porque eu não tenho esse parâmetro, entendeu? Eu tive colegas negros no trabalho, numa empresa que eu trabalhei, e que era totalmente normal trabalhar com ele. Nunca senti que alguém o tratasse com preconceito. Nós sempre nos tratamos de maneira normal, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu não vejo pessoa pela cor, eu vejo pessoa pelo olho e pela maneira que ela fala comigo. Então, pra mim, é tudo seres humanos. Nós todos temos cabeça, tronco e membros, coração. E nós somos todos iguais. Nós temos fisicamente tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é a quantidade de melanina. E isso não faz a diferença nenhuma na vida da gente. Então, pra mim, é muito normal quando eu tenho colegas negros tratar essas pessoas de maneira comum, normal, como eu deveria tratar você ou o Zé da esquina aqui, o Heinz, o Franz, né? Então, assim, é difícil pra mim falar se existe esse tipo de preconceito por parte de alemães com negros. Meu marido, por exemplo, eu já cheguei a conversar com ele, assim, de tipo, você não tá muito acostumado a ver pessoas negras, o que você pensa e tal. Eu falo, você é uma pessoa normal, né? Não tem esse tipo de estereótipo, nada, entendeu? Com isso, eu acredito que o fato de ser brasileiro, mesmo sendo negro, não seria um impeditivo ou uma razão pra você sofrer mais preconceito do que um outro brasileiro, entendeu? Realmente aqui a diferença é muito grande com relação a
diferença entre quem vem do Oriente Médio e quem vem de qualquer outro lugar do mundo, tá? Então, assim, essa é a diferença mais gritante aí no tocante preconceito. Mas se tem algum negro na Alemanha que já teve uma experiência ruim, conta pra gente, aí a gente vai passar a tua experiência aqui no canal, quem sabe a gente pode bater um papo e pra saber também aí como foram as experiências de outras pessoas, né? O que eu posso dizer pra vocês é, claro, pode começar a surgir um preconceito contra você, que é um tema que eu até falei no vídeo anterior. Se você vem morar na Alemanha e passar muitos anos sem se engajar em falar alemão, tá? Os alemães esperam de você que se você mora aqui, você fala alemão. Claro, se você mora numa cidade muito grande, trabalha numa corporação e tem vizinhos e mora numa VG, que é uma república, onde todo mundo fala inglês, não existe esse tipo de cobrança de você. Mas se você mora numa cidade menor, se você mora numa cidade onde não existe tanto essa, não é tão cosmopolita, vamos dizer assim, você vai ter a necessidade de aprender a falar alemão, porque se você não o fizer, aí sim as pessoas que estão próximas de você, que são seus vizinhos, que são as pessoas que te conhecem, pessoas da família, e, enfim, etc., essas podem acabar adquirindo um certo... eu não diria preconceito, mas elas não ficam contentes, vamos dizer assim, em ver que você é uma pessoa que não está se engajando, que não está se doando, vamos dizer assim, para fazer a sua parte como um cidadão estrangeiro, de se adaptar à cultura do país onde você mora, tá? Então, no geral, ser brasileiro na Alemanha é ótimo, tá? Assim, todo mundo abre o maior sorriso pra você quando você diz que é brasileiro. Eu sempre tive esse tipo de experiência. Uma coisa que os alemães falam que eu acho muito engraçado, que tem gente que entende isso como um preconceito travestido de elogio. Toda vez que eu vou conversar com um alemão e acaba surgindo a história do quanto tempo faz que eu moro aqui, agora em agosto serão 6 anos que eu tô morando na Alemanha, e eu conversando, todos os alemães falam pra mim assim, nossa, mas você fala alemão muito bem pra quem tá aqui por 3, 4, 5, 6, não importa quantos anos, tá? Eu sempre tive esse tipo, sempre ouvi esse tipo de comentário. Existem pessoas que até falavam pra mim, nossa, se você não cometesse pequenas gafes gramaticais, eu diria que você teria nascido na Alemanha. Tem gente que leva isso como um desaforinho, assim. Pra mim, eu sinceramente, eu acho que eles estão sendo ok, assim, estão usando um gancho pra falar, eu acho legal, entendeu? E não que eles sejam preconceituosos, porque alemão, quando ele é preconceituoso, ele não fala direito com você, ele vai te dar as costas ou ele vai te falar um bagulho muito arrogante, assim. E eu não levo essas coisas como arrogância, ainda mais quando eu tô conhecendo uma pessoa, então eu acho que é preciso que você tenha, assim, um pouco mais de jogo de cintura, um pouco de... Calma lá, né? Não é levar tudo assim no preto no branco, como um desaforo ou alguma coisa assim, porque não é. Eu acho até interessante que esse tipo de comentário ainda continua acontecendo, né? Sobre como eu falo alemão tão bem em 6 anos, apesar de eu não achar que eu sou aquela pessoa que fala um alemão sensacional, mas eu me viro, eu trabalho em alemão, aqui em casa nós falamos alemão, eu e meu marido, e por isso é normal que a gente acabe tendo aí o tempo inteiro só o alemão como língua de comunicação, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto mais importante que você pode pegar da experiência de ser brasileiro na Alemanha. Não é o pior lugar para se morar como brasileiro mesmo, tá? Os alemães não têm esse tipo de pensamento que brasileiro é acomodado, que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro é caloteiro. Eu nunca ouvi falar essas coisas aqui, tá? Então, assim, às vezes as coisas que a gente pensa sobre nós mesmos como povo brasileiro é muito... Eu não sei se é porque a gente tem experiências ruins, vamos dizer assim, mas pode ter certeza que os alemães não têm essa visão, não. Só se eles tiverem mesmo vivido uma experiência ruim com o brasileiro. E aí, provavelmente, eles vão também ter esse tipo de pensamento. Mas, fora isso,
É realmente bastante normal, tá? Então, assim, como brasileiro, é bem mais fácil vir pra cá, todo mundo vai te receber e não deixe de correr atrás de fazer o seu curso, de aprender o alemão. Eles ficam felizes quando eles veem que um brasileiro recém-chegado já tá mandando umas palavrinhas assim, do tipo, ai, que legal, você já tá aprendendo, essa palavra que você tá falando, você já tá falando bem. Então, assim, eles dão meio que uma puxada de saco, que eu acho até bonitinho às vezes. Então, sem levar nada como se fosse mesmo desdém ou alguma coisa assim, porque não é, tá? Não é mesmo. Não precisa ser letrado em alemão, não precisa falar o alemão mais formal do mundo, que nem mesmo os alemães são assim, tá? Muito difícil você encontrar um alemão que fala mesmo 100% vernáculos alemães antigos, não tem. É bem difícil, ou pelo menos na minha convivência, com todo mundo que eu converso eu me entendo e com todo mundo que fala comigo também me entende, então é bem normal, tá? Você pode ter um nível aí de alemão entre o B2 e o C1, já é mais do que o suficiente, tá? Pra você poder viver bem na Alemanha, só assim, dando uma refrescada, o nível linguístico que você pode ter, né, aqui na Alemanha, ele é dividido entre A e C e os patamares, né, seria A1, A2 para iniciante, B1, B2 para intermediário, C1, C2 para avançado. Então, se você tem um nível aí entre B2 e C1, é perfeito. É o meu nível de alemão no momento. Na verdade, eu sou certificada B2, tá? E depois que eu fiz o B2, eu parei de estudar alemão. Na verdade, não que eu parei de estudar alemão, eu parei de estudar alemão na escola de alemão, mas a gente aprende alemão aqui todo dia, vivendo, lendo, escrevendo, vendo TV, enfim, tá? Então é isso, eu preciso sair daqui, gente, eu não tô aguentando esse calor da Bahia, aqui dentro de casa tá E não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem. Se bem que eu até tenho um ventilador, eu preciso buscar. Acho que eu vou fazer isso, eu vou buscar meu ventilador. Gente, um beijo, auf Wiedersehen, tchau, tchau.